Olá, olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como estão aí? Estamos avançando. Então, sejam bem-vindas a mais uma aula do Teologia para Filhas, um Outubro Rosa diferente. Eu espero que esteja sendo diferente para vocês também esse outubro, hein? Espero que vocês estejam aí fazendo as lições, respondendo o questionário, estudando a palavra de Deus. Hoje nós vamos ter uma aula muito legal e essa aula vai falar vai dar uma resposta para uma pergunta que você já teve, tenho certeza. Como ler a Bíblia com entendimento? Como eu consigo ler a Bíblia e entender o que eu estou lendo? Vamos lá? O texto base para a nossa lição de hoje está em Salmos 119, 105. Lembra em uma das aulas para trás? A gente falou sobre esse versículo. Esse versículo fala que a palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Lembra que eu dei um exemplo? Imagina você estar andando em um caminho, fazendo uma caminhada completamente no escuro, onde nessa caminhada tem pedras, aí eu vou trazer para nós aqui, ó. Nessa caminhada tem dores, tem angústias, tem aflições, tem dificuldades, tantas coisas, e você não consegue enxergar. Aí você imagina que durante essa caminhada você recebe uma luz que você consegue iluminar ali. Não ficaria melhor para enxergar? Não ficaria melhor para você conseguir identificar onde precisa de cura, onde precisa de restauração, onde você precisa iluminar para ter compreensão daquele caminho? Então, esse é o versículo que vai pautar a nossa lição de hoje. Hoje nós vamos aprender algo muito importante para a nossa caminhada, que é ler a Bíblia com entendimento, porque não basta só ler a palavra, é preciso deixar que ela entre, é preciso compreender o que a gente está lendo. Por isso que eu decidi que esse versículo seria a base para a nossa aula. A Bíblia não foi escrita para ser apenas estudada, então já começa aqui, ó. Ela foi escrita para ela ser vivida. Ela não foi escrita para você ler e somente compreender o que está ali. Ela foi escrita para você ler e tomar como uma lição para a sua vida. Então, quando você começar a ler a Bíblia, você precisa entender que ali existe uma lição para você. Cada página é uma carta do pai para as filhas, para os filhos, né? Revelando o coração dele, ensinando como a gente deve caminhar. Mas muitas pessoas ainda se sentem perdidas ao abrir a Bíblia, ao começar a ler a palavra de Deus. Não sabem por onde começar, acham difícil de entender. E até algumas sentem que, mesmo sendo cristãs, mesmo estando na igreja, ela sente que aquilo não é para ela. E isso é beira assim, um absurdo. Imagina, você se converte, mas não conhece o que Deus, seu pai, fala para você. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque a palavra de Deus foi escrita para todos os filhos. Eu, você, foi feita para nós. Em João 14, 26, Jesus diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E todas as coisas, inclui entender a palavra. Ou seja, se você não lê a Bíblia, você não vai entender. A partir do momento que você começa a ler, você lê com o autor presente. Esse é o único livro que você pode ler de capa a capa, em qualquer horário, que o autor vai estar com você. Então, como podemos ler com entendimento? E eu vou te ensinar 4 chaves bem simples assim para você aplicar. Primeira chave importante: leia a Bíblia com o coração aberto. Leia a Bíblia sem tentar julgar o que está escrito ali, mas compreendendo e tirando lições do que aquele texto tá te falando. A Bíblia não é um livro comum, é uma palavra viva, é uma palavra inspirada e inspiracional. E ela fala de forma pessoal. Então, antes de abrir a Bíblia, comece orando. Peça para o Espírito Santo revelar para você, através da palavra, o que precisa ser revelado ao seu coração, porque é pessoal. Então, isso muda tudo, porque você deixa de buscar informações para buscar revelações. Você deixa de buscar um texto somente para buscar algo para completar a sua vida. Então, essa é a primeira chave. Ler com o coração aberto. Porque se você for ler já pensando que não vai entender, é bem provável que você se feche para o entendimento. Segunda chave, leia com contextos. Um dos maiores erros é tirar versículos isolados de uma forma meio mística, assim, sabe? Isso é errado. Abre a Bíblia, pega um versículo e lê aquele versículo isolado. Isso não é o correto, não é a forma correta de ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia
entendendo o contexto. Qual livro você já leu na sua vida que você abriu lá e leu e entendeu o que estava escrito? Não tem como. Então, Filipenses 4,13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha só, eu falei sobre isso também em uma das aulas anteriores. Nesse contexto, Paulo não estava falando sobre conquistas. Ele estava falando sobre contentamento. Ele não falava sobre eu posso ter tudo que eu quiser naquele que me fortalece. Ele estava querendo dizer que eu posso superar todas as coisas. E esse versículo muda completamente quando você entende o contexto daquele texto. Por isso, leia sempre o que vem antes e o que vem depois para entender o que o autor realmente está querendo dizer com aquele versículo. Muitas pessoas usam esse versículo de forma muito errada, tá? Comece pelos evangelhos. Por quê? Porque ali você vai conhecer Jesus. Comece por Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você vai começar a entender como Jesus pensava, como Jesus se comportava, o que ele falava, as perguntas que ele fazia, as respostas que ele dava. Você vai começar a ver como era o coração de Jesus. Depois, você pode ir para Salmos e Provérbios, que alimentam a nossa razão e a nossa emoção. Alimenta o coração e a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Então, você pode ler a Bíblia nessa sequência se você estiver começando agora, tá? E aí, conforme você for crescendo, desenvolvendo a leitura nesses textos, você pode começar a explorar o Antigo Testamento. E aí, depois de você ler o Evangelho, saber como Jesus era, o que ele estava ali cumprindo, as promessas que ele estava cumprindo, você pode ir lá para Gênesis e ler a Bíblia toda, o que realmente seria uma bênção para a sua vida, certo? A terceira chave, leia com método. Então, tenha um plano de leitura. Depois que você lê esses textos que eu deixei para você, vai lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, e começa a entender desde a criação, desde quando Deus fala, façamos o homem. Por que ele está falando de façamos, falando no plural, né? Então, você vai começar a ler lá em Gênesis a Bíblia inteira. E aí você pode usar um plano de leitura, começando com um capítulo por dia, ou então anotando. Hoje em dia tem muitos arquivos na internet que você consegue baixar para ir riscando, pintando os capítulos que você lê, ter esse acompanhamento, porque isso vai trazer para você uma rotina apropriada de estudo e entendimento, né? Você pode usar a técnica SWOP, que é um método bem simples. Anotar o versículo que te chamou a atenção, observar o que esse texto fala para você e escrever. E perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Falar, Pai, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Com esse texto que eu li hoje? Como eu aplico isso para minha vida? Como eu entendo isso? Lendo aqui, tudo posso naquele que me fortalece, o que o Senhor quer dizer para mim? O que eu posso superar em Jesus? Estão entendendo? E aí você vai amadurecendo, você vai conversando com o autor enquanto você lê o livro. Isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso você poder ir conversando com ele e sentindo ele imprimir no seu coração as respostas que você precisa através da palavra. E uma técnica que eu uso, né, não sei se eu posso nem chamar de técnica, mas algo que eu faço quando eu leio a palavra, vou te dar um exemplo. Se eu leio lá o Salmo 123, o Salmo 139, o Salmo 23, se eu leio esse Salmo, depois eu vou orar, a hora que eu termino, eu vou orar aquela palavra que eu li. Então, vamos dar um exemplo de Esther, né? Lá, Esther 4,14, que diz, quem sabe não foi para esse tempo que você foi coroada, ou quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamada. Suponhamos que a gente leu todo o capítulo 4 ali e eu vou orar essa palavra. Como eu vou orar? Senhor, se foi para esse tempo que eu fui chamada, se foi para esse tempo que eu fui colocada nessa família, nessa empresa, nesse local, me ajuda a enxergar qual é o propósito que o Senhor tem para mim. Me ajuda a enxergar qual é os passos que eu preciso dar. Você pode orar pedindo para que o Senhor envie pessoas, né? Aqui nesse texto eu oraria, Senhor, envia as pessoas como o Senhor enviou Mardoqueu para falar com Esther no momento que ela estava angustiada. Envia pessoas para me mostrar o que o Senhor quer dizer, para me alertar, para abrir os meus olhos. Essa é uma forma de você orar a palavra. E assim, quando você for lendo a Bíblia, você vai ver que você pode orar de Gênesis a Apocalipse a palavra, sempre trazendo para você, porque a palavra é o seu Pai falando com você. Amém? A quarta chave,
e é a mais fundamental aqui. Porque você pode ter todas as outras, mas se você não tiver essa, não vale de nada. Tiago 1:22 diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então a Bíblia não é um livro para você decorar versículos, capítulos. Eu acho muito legal quem decora, eu não tenho essa habilidade de decorar. Eu consigo reter a palavra, eu consigo guardar a palavra, mas eu não consigo identificar exatamente onde está essa palavra. Então, decorar não é o objetivo. O objetivo aqui é você compreender o que a Bíblia está te dizendo, para que essa palavra vá criando raízes no seu coração, e raízes tão profundas que transforme a sua forma de pensar, a sua forma de caminhar, a sua forma de se relacionar com as pessoas e com o próprio Deus. Então, a chave 4, a mais importante, é obedecer a palavra. Lembra que eu já disse isso aqui? Se você quer fazer uma coisa e a palavra diz outra, faça o que a palavra diz, porque você nunca vai errar obedecendo a palavra, mas você pode errar miseravelmente se você quiser obedecer aos seus desejos pessoais. Então, ficou claro até aqui? Vou dar uma passada, então, nas 4 chaves. Vamos lá? Para você anotar, ó. Primeira chave, então, leia com o coração aberto, com disposição, com desejo, para você não se fechar já dizendo, eu não entendo mesmo, e aí você não vai entender mesmo, tá? Porque você já tá fechada para o entendimento. A segunda, leia com contexto, evite ao máximo de ler versículos isolados. Se você estiver numa pregação, em alguma situação que a pessoa leu o versículo isolado e pregou a partir daquele versículo, eu te aconselho seriamente a anotar esse versículo para você estudar depois, tá? Para conferir se o que está sendo dito para você bate com o que está sendo dito na palavra. Terceira chave, então, leia com método. Crie uma metodologia que você vai seguir sempre para você ir crescendo nesse conhecimento, para que você consiga medir se está evoluindo, se você está compreendendo mais. E orar no final, lembra que eu falei? Orar a palavra que você leu, porque isso fecha o seu aprendizado. Você verbaliza, você fala com Deus e isso fecha o seu aprendizado. E a quarta, leia com a intenção de obedecer o que está escrito ali. Porque você sabendo que aquilo ali é uma ordem, você vai ficar mais atenta para entender como você deve agir. Amém? Entenderam até aqui? Então vamos lá. Então a Bíblia é o maior presente que nós temos. Ela é a voz de Deus escrita. Já mencionei isso antes, né? Cada página é alimento para o espírito, sabedoria para a mente e consolo para o nosso coração. E talvez você pode dizer assim, mas eu não entendo tudo. E tá tudo bem. Ninguém entende tudo. Ninguém pode dizer que entende tudo, tá? Mas cada vez que você lê, o Espírito Santo ilumina um pouco mais e você compreende um pouco mais. E essa revelação, ela é progressiva. Ela vai crescendo conforme você avança nessa leitura. É por isso que, se você não tá entendendo, Começa de novo. Eu não entendi. Leia de novo. Porque a revelação é progressiva. Deus te ensina passo a passo. Sabe o que é importante? Você permanecer. Você precisa permanecer. Insistir na leitura. Porque se você desistir, aí é que você não vai aprender mesmo. Então, se você estiver começando agora, começa pouco. Começa pequeno. Começa um versículo. Ou um versículo por dia. Mas com atenção e oração. Atenção e oração. Leia em voz alta se for mais fácil para você, sublinhe palavras se for mais fácil para você. Eu aconselho que você tenha um caderninho ali para você anotar o que mais chama atenção para você naquele momento. E aí você vai perceber que a Bíblia começa a falar com você. Eu te garanto isso, eu te garanto. E quanto mais você lê, mais você vai ficando sensível e aberta ao entendimento. Porque a palavra é o idioma do Espírito. Presta atenção nisso. A palavra de Deus é o idioma do Espírito. Você não consegue entender a palavra pela carne, você vai entender pelo Espírito. Quem se alimenta dela aprende a reconhecer quando Deus fala. Não esqueça disso, não esqueça isso. E grave essa frase aí no seu coração para você nunca mais esquecer. A Bíblia não foi escrita para ser compreendida de uma vez. Ela foi escrita para ser vivida todos os dias da sua vida. Então, Bíblia, minhas irmãs, é todo dia. Mas hoje não deu tempo. Tem que dar tempo, tem que ser prioridade. Isso tem que ser inegociável na sua vida. Você acorda, você tem que escovar o dente, tem que levantar da cama, não é? Então, ler a Bíblia precisa ser fundamental, necessidade básica.
na sua vida. Não pode ser algo que, se não der tempo, eu não faço. O restante tem que dar tempo. A Bíblia tem que ser todo dia, inegociavelmente. Então, o seu desafio dessa semana vai ser escolher um horário fixo, pegar o seu caderninho aí e ler um capítulo por dia. Anote o que Deus falou, depois ore sobre isso, você vai se surpreender, eu te garanto, pode olhar aqui nos meus olhos e saber, eu te garanto que você vai se surpreender com o que o Espírito Santo vai te ensinar, porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Amém? Então, essa é a aula de hoje. Eu espero que você cumpra com essa tarefa de pegar o seu caderno, a sua Bíblia e começar a ler um capítulo por dia. Se você estiver leve para você, aumenta para 2, aumenta para 3. Mas leia a Bíblia todos os dias, todos os dias. Tem que ser algo inegociável. Amém? Então, não esqueçam disso, que eu quero que você ouça a minha voz aí, ó. Bíblia todo dia, Bíblia todo dia. Não esqueça isso, tá bom? E amanhã nós vamos falar sobre a importância da comunhão, porque ninguém cresce sozinha. Então a gente pode ter tudo isso e não crescer. Como que a gente cresce? A gente cresce na comunhão, tá bom? Até lá, mergulha. Mergulha aí na palavra de Deus e deixa o Espírito revelar a você todas essas coisas. Beijo, fica com Deus, a paz do Senhor. Tchau.